Querido Deus e amoroso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de oportunidade, mais um dia de graça, mais um dia de salvação, Pai. Muito obrigado porque estamos aqui nessa casa de adoração, nessa casa de louvor, estamos com os nossos corações entregues ao Senhor e a gente depõe mais uma vez ao altar a nossa vida, Pai, aquilo que a gente tem de mais valioso aqui nesse mundo. Nós já Te adoramos através dos dízimos e das ofertas, dos louvores, já recapitulamos a lição da escola sabatina, já colocamos também nas Tuas mãos os nossos pedidos de oração, os nossos agradecimentos, e agora a gente pede de maneira especial pela palavra que vai ser aberta. Pai, que a palavra fale ao nosso coração. Eu sou um ser humano falho, sou pecador, Pai, eu preciso da Tua graça nesse momento especial, que a Tua palavra fale mais alto do que a minha voz, Pai, por favor, e que eu seja o primeiro beneficiado dessa mensagem. Continue conosco, com aqueles que estão aqui na igreja, com aqueles que nos acompanham de casa também. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu estou feliz de estar aqui nessa manhã. Depois de alguns dias de férias, a gente voltou para o trabalho. É bom vê-los bem, é bom ver a igreja bem. O clima de hoje está gostoso, né? Não está calor, não está frio, tá da hora assim, né? Tá um clima bom. A chuvinha caiu também, deu uma refrescada, louvado seja Deus por isso. Eu quero transmitir aqui o abraço do pastor André para a igreja. Ele está de quarentena, está bem, só está isoladinho. Semana que vem, para graça de Deus, ele volta. Orem por ele, pela recuperação dele, está tudo tranquilo, não é de alarmar ninguém, é só cumprindo os requisitos, os protocolos aí, tá bom? Lembrando mais uma vez o que o pastor David falou, os recados para os universitários. Nós teremos um culto aqui no dia 6, às 18 horas. Posso ver a mão dos universitários aí? Levantem a mão, por favor, os universitários. Isso, vocês são convidados, dia 6 às 18 horas. Tem um link especial, se você quiser fazer uma boquinha, beleza? Lanchinho e tal, tem que preencher o link. Se você não quiser preencher o link, vem às 19h30. Se você não tiver tempo para ter mais tempo aqui, vem às 19h30 que também vai ter um culto especial aqui, o culto de domingo, dia 6 de fevereiro. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim ou para alguém da liderança jovem que a gente vai fazer contato. Outra coisa que eu estou muito feliz, antes de ir para a mensagem, quarta-feira o ancião jovem pregou, né, o Júnior Favarão. Hoje eu estou pregando e amanhã o líder jovem vai pregar, então vai ser só jovem essa semana. Estou muito feliz, orem já pelo Moroz, vai pregar amanhã aí. Já está há algum tempo aí planejando, se organizando para a mensagem e que Deus use ele também amanhã. Amém por isso, igreja? Né? A juventude aí, uns não tão jovens assim, né? O Favarão e eu, mais humorosos aí, mas a gente está feliz aí de ver a juventude pregando aí, tá bom? Se você é jovem e tem vontade de pregar, a gente não vai talvez colocar você direto aqui na frente, mas a gente te convida para passar a lição um dia numa classe. A gente vai ver, te dar algumas dicas aí, e quem sabe um dia você esteja aqui na frente pregando também para a honra e glória de Deus. A mensagem de hoje tem como título, Parece, mas não é. Parece, mas não é. E ela tem como base a primeira das 3 parábolas que estão lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Então abra sua Bíblia, por gentileza, me acompanhe no livro de Mateus, e o capítulo é o 25. Nós vamos estudar apenas a primeira das 3 parábolas, mas na realidade a ideia dessa parábola inicial, ela se repete nas outras 2 que vêm em seguida. E a gente vai analisar apenas a primeira. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 a partir do verso 1. Mateus 25, verso 1. Todo mundo achou aí? Mateus é tranquilo de achar, né? Todo mundo já localizado aí. Se você está com o seu dispositivo eletrônico, coloca no modo avião aí, só deixa a biblinha ligada, vai te ajudar a concentrar. Eu falo por experiência própria, às vezes quando eu percebo eu estou viajando assim, né? Então coloca no modo avião, não tem problema usar a Bíblia no seu dispositivo eletrônico, mas para concentrar aí, vai te ajudar, tá bom?
As 3 parábolas então do capítulo 25 são a parábola das 10 virgens, que é a que a gente vai estudar hoje. Logo em seguida vem a parábola dos talentos e depois vem a parábola das ovelhas e dos cabritos. Então a ideia ela se repete. Depois você pode gastar um tempinho, olhar aí a parábola, o restante do capítulo que a gente está começando a olhar hoje. E o capítulo 25 então é a continuação do capítulo 24. O capítulo 24 é um capítulo bem conhecido da Bíblia, porque ele fala sobre os eventos do tempo do fim. Ele fala sobre as coisas do fim. E na realidade o capítulo 24 e 25 fazem parte de uma resposta de Jesus para uma pergunta dos discípulos. E qual que é essa pergunta? Ela está lá no capítulo 24 e no verso 3. Vamos olhar a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? Capítulo 24 de Mateus e no verso 3 diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Aí a gente tem que voltar um pouquinho ainda para tentar entender um pouquinho melhor. Vamos ler o capítulo 24 e o verso 1. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E agora os discípulos ficam ansiosos. Pô, as pedras gigantes, como é que isso não vai ficar em pé aí? É o símbolo da presença de Deus entre o povo, como é que isso vai ser destruído? Não pode acontecer isso. E os discípulos então ficaram curiosos, e Jesus ali agora começa a responder essa pergunta: quando essas coisas vão acontecer? Quando essas coisas vão acontecer? Jesus agora no capítulo 24 passa uma lista, você talvez já até saiba de cor. É falsos cristos, é guerras, é fome, é terremoto, perseguição, falsos profetas, multiplicação da maldade, o amor se esfriando, o sol escurecendo, a lua não dando luz, as estrelas caem e os poderes do céu são abalados. Tudo isso está no capítulo 24. E aí Jesus ainda diz: e quando vocês virem essas coisas, saibam que o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Isso tudo vai ser o começo, mas ainda não é o fim. Não sei se vocês viram aí essa semana, uns cientistas aí desde 1947 tem um relógio do planeta Terra. Alguém viu esse negócio aí já ou não? Já viram? Essa semana, não sei se você viu a notícia, saiu a publicação dos cientistas, o parecer dos cientistas, de que nós estamos apenas a 100 segundos para meia-noite do planeta Terra. 100 segundos. E eles levam em consideração algumas coisas para fazerem essa projeção, essa afirmação. Eles levam em conta, eu até anotei aqui para não esquecer nada: fenômenos sociais, políticos, econômicos, climáticos, as guerras, os conflitos. E a gente olha para o nosso mundo, a gente vai dizer assim: acho que até 100 segundos é muito que eles deram. Se a gente parar para ser sincero com a gente mesmo, o tanto de coisa que tem acontecido no mundo, 100 segundos é pouco. Devia ser menos. 100 segundos é muito, devia ser menos. Porque a gente que conhece a Bíblia, a gente que sabe a verdade, a gente sabe que as coisas, que o fim está muito próximo. E Jesus ainda falou: na realidade, quando vocês virem ou verem essas coisas acontecendo, é só o início, não é o fim ainda, mas é o sinal. Estamos a cada dia mais próximos, queridos, daquele grande dia, quando Jesus vai voltar. Amém por isso? A gente canta sobre isso, a gente escuta sobre isso, mas parece que está cada vez mais perto disso. Eu sou a 5ª geração de adventistas da minha família. Eu já me questionei: pô, Jesus, e aí? Meu tataravô já escutou, meu bisavô já escutou, meu avô já escutou, meu pai já escutou, e eu estou escutando. E aí? Não está atrasado não? Vamos lá. E a gente vai ver hoje que na realidade Jesus não está atrasado. Deus não se atrasa. Por mais que na nossa ótica possa estar acontecendo isso, Ele não se atrasa. Vamos continuar então agora o nosso estudo. Isso foi só uma introdução para a gente chegar agora no capítulo 25. No capítulo 25, eu quero ler com vocês agora do verso 1 até o verso 13. E depois a gente vai analisando verso a verso. Pode ser? Então pega aí a Bíblia agora, Mateus capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, ou lâmpadas, ou candeias, enfim, não sei como é que está na sua tradução, saíram a encontrar-se com o noivo.
5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Me perdi aqui. 9. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. 11. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem e orem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Verso a verso agora. Verso 1. O livro de Mateus, ele tem aproximadamente 20 parábolas. E aproximadamente metade, 10 dessas parábolas, aproximadamente metade, elas comparam o reino de Deus a alguma coisa. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. Você vai pegar Mateus 13, por exemplo, você vai ver uma sequência de várias delas. O interessante é que quando chega para essa parábola, o verbo ele é usado no futuro. Não é o verbo é o verbo será. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Então, a parábola que Jesus está contando não se aplica para aquele momento que os discípulos estão vivendo. Ela se aplica, inclusive, e também para nós hoje. Era uma parábola que se cumpriria no futuro. Ela se cumpre hoje. Mas para a gente entender, então, essa comparação, essa parábola, a gente precisa entender como funcionava o casamento daquela época. Alguns vão preferir como funciona hoje, depois de entender como funciona naquela época, né? Então, como é que era o seguinte? Como é que funcionava o casamento? Por que aparecem essas 10 virgens? Depois de todos os arranjos e tratativas entre as duas famílias, a noiva esperava em casa, no dia do casamento. As damas de honra, que na parábola aqui são as 10 virgens, elas esperavam próximo à casa da noiva. Era pertinho da casa, não era junto lá não, era perto. O noivo então iria da casa dele até a casa da noiva. E geralmente isso acontecia no início da noite, no aparecer da primeira estrela no céu. Era quando se começavam os casamentos, era o horário para começar. Então o sol começou a se pôr, aparece a primeira estrela no céu, era o horário para começar o casamento. Então o noivo iria à casa da noiva no início da noite para buscar a noiva para a festa. Às vezes a festa era num local diferente, às vezes a festa era na casa do noivo, mas ele ia lá buscar a noiva então para levar para o local da festa. Antes então de o noivo chegar à casa da noiva, era dado o anúncio: o noivo está chegando. Contrário do que acontece hoje, que o noivo entra primeiro e fica esperando, né? Lá era o contrário. E aí quando era dado esse anúncio, o noivo está chegando, as damas de honra, as companheiras da noiva, as amigas da noiva, agora iam iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva e depois acompanhar a noiva e o noivo até o local da festa. Então eles acompanhavam, iluminavam. Outro detalhe importante é que as lâmpadas, elas funcionavam como uma espécie de convite. Era um controle de presença. Você não recebeu o convite, então você vai estar sem lâmpada. A lâmpada era a espécie de convite. Se você quisesse de penetra numa festa de casamento naquela época, você tinha que estar com uma lâmpadazinha na mão. Era o jeito de você entrar de penetra na festa, porque você havia se preparado para a festa. Você sabia que ia ter a festa e você precisava levar a lâmpada. Depois então, de chegarem ao local da festa, o noivo fechava a porta e a festa começava. E naquela época, a festa podia durar até 7 dias, uma semana de festa. Tudo patrocinado pelo noivo e pela noiva. Começava quebrado já, né? Misericórdia. Eu lembro que quando a gente estava planejando o casamento,
grana curta, né? Geralmente nessa fase da vida. E a gente falou assim, vamos fazer por adesão, né? Cada um paga o seu. E minha mãe, pelo amor de Deus, o povo vai vir de longe. Vão gastar com roupa, com gasolina, com pedágio. E você vai querer cobrar a comida deles ainda. Eu falei, mãe, não estou obrigando ninguém a vir, eu só convidei. Né? Todo mundo vai estar ciente dos custos. Não, mas não acho justo. Eu falei, mãe, já que a mãe não acha justo, a mãe pode ser a patrocinadora do buffet. Né? A estratégia deu certo parcialmente, ela ajudou, mas não foi com tudo. Sobrou um pouquinho pra gente, mas foi bom poder fazer a festa da galera. Gente, uma boquinha livre é bom, né? Comer à vontade, comer de graça é melhor ainda, né? Mas a gente sabe que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis nessa vida. Alguém está pagando a conta. E naquele tempo os noivos começavam a vida pagando a conta para a galera aí. Vamos olhar os significados então desse primeiro verso. As 10 virgens representam quem? Quem que as 10... Eu preciso da ajuda de vocês agora, não falei, né? Quem que as 10 virgens representam? As 10 virgens, vocês estão meio tímidos assim, com medo de falar, né? As 10 virgens representam os 2 grupos que esperam a volta de Jesus, tá? Não esquece disso. As 10 virgens representam os 2 grupos, a gente já vai ver quem são os 2 grupos. As virgens, elas não são as noivas, elas são as convidadas. Não era um casamento que o cara ia casar com 10 mulheres uma vez só, não, era só uma noiva, tá? E as virgens eram as convidadas, beleza? Se você quiser saber quem é a noiva, e eu preciso falar quem é a noiva, obviamente, senão, um casamento sem a noiva não ia dar certo. Você pode olhar Apocalipse capítulo 21 e o verso 2 vai falar quem é a noiva. E a noiva, nesse caso aqui, não é a igreja, porque a igreja, teoricamente, são as convidadas, as damas, as virgens que a gente está falando agora. Nesse caso aqui, a noiva é a Nova Jerusalém. Se você olhar lá Apocalipse capítulo 21, verso 2, você vai ver que Jerusalém vem adornada como noiva para o seu esposo, beleza? Continuando então. Por que são 10 virgens e não são 12, representando a plenitude? Por que não são 7 virgens, representando talvez a perfeição? Ou 4, a universalidade, os 4 cantos, os 4 ventos? Ou ainda 3, a trindade? O meu palpite, pelo que eu estudei, viu o que alguns falaram, é que 10 era o número mínimo de líderes ou de homens para formar uma sinagoga. Era o número mínimo de famílias para fazer uma igreja. É como se Jesus estivesse dizendo assim, sabe aquele númerozinho da sinagoga lá, quando vocês vão fazer um pequeno grupo, aí abrir uma igreja? É essa galera aí. E na matemática de Jesus aqui, a gente já vai ver mais para frente, que 50% era gente boa e 50% pica-fumo. A gente tem 2.190, vamos arredondar para 2.200 membros aqui. 2.197, olhei ainda hoje de manhã, aqui na igreja central. Membros batizados. É como se Jesus dissesse, contando a parábola aqui hoje, 1.100 são prudentes, e 1.100 imprudentes. 1.100 prudentes, 1.100 imprudentes. Não estou dizendo isso, viu? E não se acuse, não se entregue, eu sou imprudente. Não levanta a mão ainda que nós já vamos chegar nessa parte. Beleza? O que significam as lâmpadas, ou as lâmpadas que cada virgem levava? Quero a ajuda de vocês. Qual é o significado das lâmpadas? Mais alto. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo já vem daqui a pouquinho. Lembra do Salmo 119, 105, o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a lâmpada aqui é a Bíblia, é a verdade. E o detalhe é que todas as 10 virgens têm o quê? Tem a verdade. As 10 têm a verdade. Não é uma está no erro, elas não são hereges, né? Não são 5 hereges, 5 não. As 10 têm a verdade, as 10 têm a Bíblia, as 10 têm acesso à verdade. Continua. O significado do noivo agora. Quem que é o noivo? Essa é mais fácil, né? Quem que é o noivo? É Jesus. A gente poder entender o significado da parábola daqui a pouquinho. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 9 e o verso 15. Então, resumindo, todas elas eram virgens. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas saíram ao encontro do noivo, ou do esposo, né? E por último, parecia que todo mundo era igual, mas isso durou por pouco tempo. E aí vem o verso 2. Vamos olhar o verso 2? O verso 2 diz, 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes.
O texto não diz que 5 eram obedientes e 5 desobedientes, 5 justas ou 5 injustas, 5 santas e 5 mundanas, 5 boas ou 5 más, 5 leais e 5 desleais, 5 puras e 5 impuras, 5 fiéis ou 5 infiéis. Não, o texto diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. Há outras versões vão dizer sábias, né? Prudente, sábia. Alguém tem outra palavra aí que leu diferente? Sensata, tudo é o mesmo significado. A gente vai descobrir então a diferença delas, entre elas, comparando as duas e as características ou as atitudes delas. É isso que a gente vai gastar mais tempo fazendo hoje de manhã, beleza? Bora? Tudo certo? Continuando então agora o verso 3. As imprudentes, a gente vai começar com as imprudentes. As imprudentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram o quê? Óleo. O azeite, combustível, a querosene. Tem gente aqui que talvez é do tempo da querosene. Não vou pedir para levantar a mão aí. Minha mãe conta que acordava com o nariz cheio de coisa preta, assim, né? Alguém deve ser dessa época aí, né? Meu avô conta, meu pai conta. A gente não precisa mais disso, né? Só botãozinho lá, né? Melhor, né? Mas uma lâmpada, e a gente aplicando para os nossos dias, sem energia, o que faz? Nada. Levaram melhor iluminação, mas não tinha energia. Continuando. Elas tinham lâmpada, mas elas não levaram óleo extra. E qual que é o significado do óleo na Bíblia? Eu já tinha dado spoiler aqui, né? Qual que é o significado do óleo na Bíblia? Espírito Santo. Mas só tem o único símbolo para o Espírito Santo na Bíblia é o óleo? É só o óleo que tem? Quais outros símbolos? Me ajudem aí. A água, tá certo? É um símbolo. O que mais? Fogo. Fogo também. Lembra que desceu o fogo lá sobre a igreja primitiva? O que mais? Vento. Também é um símbolo do Espírito Santo. Mas por que será que Jesus, ou que Deus, nesse momento aqui, utilizou esse símbolo do óleo? Eu quero tentar explicar o porquê. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. A gente tem que tentar, né? Por 3 principais motivos. O óleo é associado a 3 coisas principais no Antigo Testamento. Na Bíblia, na realidade, na cultura, né? Primeiro era a consagração. Lembra quando um profeta era escolhido, quando um rei era escolhido, o que acontecia? Ele era ungido com óleo. Lembra disso? Algumas circunstâncias na Bíblia. Lembra de Davi, quando é ungido rei? Lembra? Só uma aí para a gente já ter uma referência. Segundo, o óleo na Bíblia é usado como símbolo de cura. Lembra um episódio na Bíblia que isso acontece? Bom samaritano. Ele encontra lá o cara todo esgualepado na rua, vai lá, passa o óleo nas feridas para cuidar dele. E agora ele trata, ele cura, né? O óleo tem esse poder aí para curar. Eu lembro que a gente mudou para o sítio quando eu tinha 10 anos de idade. E na enxada, na foice, no machado, a mão virada em calo. E aí o meu pai dizia que a gente tinha que passar azeite de oliva. E a gente dormia com as mãos melecadas assim para cima. Ajudava. Tá aí a receita. Se você que está malhando aí, pegando pesado, vai carpir um lote aí, azeite de oliva no calo depois. E por último, a iluminação, que é a própria parábola das 10 virgens. Então, 3 símbolos do óleo, ou 3 utilidades do óleo. Primeiro, a consagração. Segundo, a cura da enfermidade. E terceiro, a iluminação. E é exatamente por isso que Jesus usa esse exemplo do óleo. A gente não precisa de ser consagrado hoje? Sim. Precisa de cura hoje? E cura principalmente espiritual, não somente física? Sim. E a gente também precisa de iluminação. A gente precisa de Deus direcionando o caminho, mostrando onde a gente tem que seguir. Sem o Espírito Santo de Deus sem o Espírito Santo de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Não adianta de nada a gente saber, se não tiver o Espírito Santo para ajudar a gente a colocar em prática. A gente pode saber os mandamentos e as promessas bíblicas, mas se o Espírito Santo não colocar lá dentro do coração, o caráter não vai ser transformado. Tem que estar lá dentro. Sem iluminação do Espírito, você não estará apto a distinguir a verdade do erro. Sem o Espírito Santo não dá certo. Ah, mas eu sei. Não sabe. Maldito o homem que confia no homem. E quando esse texto fala na Bíblia, não é o maldito William que confia no Lobão. É maldito o William que confia no William. É maldito eu que confio em mim mesmo.
E a gente insiste em fazer isso muitas vezes, infelizmente. A classe representada pelas virgens imprudentes não é hipócrita. Eles sabem a verdade. Eles sabem a verdade. Eles até tentam viver a verdade, mas a verdade do jeito deles. Parece que foi escrito para os nossos dias, né? Ah, é assim, mas não é. A gente quer mudar, parece que é a interpretação, mas será que é isso mesmo? Vamos olhar no grego, no hebraico, para ver se é isso mesmo. E tem que olhar o grego, tem que olhar o hebraico, tem que estudar, mas pedir a orientação, a iluminação do Espírito Santo, para que a gente faça isso de maneira correta. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com um relacionamento superficial. Um relacionamento de cumprir tabela. Eu vou na igreja porque tem que ir. Porque se eu não for, meu pai vai, né? Oi, aí, a igreja. Estudei a lição porque tinha que estudar. Eles aceitam as verdades bíblicas, eles esperam a volta de Jesus. Eles leem a Bíblia, eles não são hereges, eles têm uma moral. Eles até oram antes das refeições. A mesma de ontem, amém, mas oram, né? Eles frequentam a igreja, mas talvez eles fiquem no celular. Eles até testemunham de vez em quando. Eles têm uns lampejos, assim, dão um momento de sanidade ali, ele faz a coisa certa, mas em via de regra, ele faz só pela aparência. São ótimas ouvintes, mas péssimas praticantes. Sabem de tudo, não falta conhecimento. Sabem de tudo, só falta colocar em prática. Muitos, infelizmente, nem sabem o real sentido de fazer o que fazem. Mas tudo isso não passa de uma formalidade. É formal. Eu sento, levanto, ajoelho, eu faço, é a minha rotina. Eu faço porque é a rotina. Eles não permitiram que a velha natureza deles fosse quebrada. E aí eles continuam com um velho homem mascarado, meio maquiado. O apóstolo Paulo afirma que essa será a característica especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu me amo, eu gosto de mim, e minha tendência é fazer o que eu quero, o que eu gosto. Mas eu sou um cristão, e eu não posso fazer assim. É duro, né? É fácil ser cristão? Não é. Eu vou dizer não para mim todo dia, a cada instante. Não é fácil, mas é o que Deus espera de nós. Porque Ele fez muito por nós, a gente já vai ver isso. Amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Que perigo, gente, é a gente cair no piloto automático da religião. É o que as 10 virgens faziam. Não sou eu que estou falando, Espírito de profecia falando, a Bíblia falando. O perigo de a gente cair no piloto automático. Fazer porque tem que fazer, ir porque tem que ir, devolver o dízimo porque tem que devolver, ser fiel porque tem que ser fiel. E a gente começa a fazer tudo meio que sem saber entender o porquê. Será que você é esse tipo de pessoa? Seu devocional é fraco ou inexistente? Você tem tido comunhão com Deus? Tem separado tempo e tempo de qualidade para isso? A sua vida de oração está no piloto automático, que você acaba de orar, nem lembra o que falou. Parece que, ou até fica fácil de lembrar, porque está repetindo tudo todo dia, e aí fica mais fácil de lembrar o que orou. Seus hábitos te afastam de Deus. Estava conversando aqui, quarta-feira agora, depois do culto, com a Thaís e o Favarão. E a gente conversando sobre os desafios da alimentação, de a gente cuidar da saúde, do exercício físico, do corpo. E a matemática é simples. Tudo que me afasta de Deus eu não devo fazer. É simples. Vai me aproximar de Deus? Essa é a pergunta. Vai me aproximar de Deus? Não. Para que eu vou tentar então? Vamos ver se vai dar certo. Vou abrir um campo de pesquisa aqui. Não, você sabe que vai dar errado, para que tentar? Tudo que a pergunta, vai me aproximar de Deus? Vai, então eu faço. Vai me aproximar de Deus? Não sei, então na dúvida você não faz. Melhor não fazer na dúvida. Será que você vive das vitórias, das glórias espirituais do passado na tua vida? Aquele tempo que eu orava e Deus me atendia. Como era bom quando eu acordava de manhã cedo para orar. Será que você está vivendo lá do passado, aquele saudosismo espiritual? Você vibra quando ouve falar de Jesus e da volta dele? Amém, Jesus está voltando. O louvor aqui espetacular, falando sobre a volta de Jesus. Aí tem gente que vai para os showzinhos aí e arrebenta o gogó, né? Canta até ficar rouco. Vem aqui na igreja, o cara parece que está, sei lá o que, né?
Você ama passar tempo com Deus em oração e a palavra dEle? Gastar tempo, sem ficar olhando relógio. Gente, eu estou nessa luta assim faz tempo. Não é natural, cara. Não é natural passar tempo com Deus, mas a gente tem que ir. Não, cara, eu vou ir porque eu sei que é bom, eu vou fazer. Eu vou acordar mais cedo, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou falar o que eu estou fazendo. Eu vou dormir, coloco o celular no modo avião. Modo avião não, eu desligo o Wi-Fi e desligo o 3G. Deixo só o celular ligado. De manhã cedo ele vai continuar desligado. E eu só vou ligar esses dois negocinhos aí, que é uma bênção, mas também pode ser uma maldição, depois de eu fazer meu culto. Pronto. Vou dormir, não é modo avião, né? Só o telefone. Alguma emergência, vai estar lá o telefone funcionando. Mas o Wi-Fi 3G desligado. E amanhã, depois do meu culto, que é primeiro Deus, o pastor André falou isso aí alguns dias atrás. Aí eu vou ligar, vamos ver quem mandou WhatsApp, vamos conversar, atualizar as conversas. Porque se eu não cuidar da minha vida espiritual, meu Pai do céu, quem que vai cuidar por mim, né? A gente precisa nos avaliar constantemente, queridos. Todo dia, como é que foi meu dia? O que eu escolhi hoje que foi bem, o que eu fiz hoje que foi mal? Senhor, me ajuda a melhorar, me dá teu Santo Espírito, eu preciso. Lembra da consagração, lembra da cura, lembra da iluminação. Senhor, me ajuda. Já tentei um monte de vezes aqui, deu errado, preciso da tua ajuda. Acabamos as imprudentes, vamos olhar as prudentes agora. No verso 4, as prudentes porém levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Elas então tinham a lâmpada e tinham óleo extra. Gente, eu fiquei pensando, imagina a trabalheira de levar a lâmpada. Vamos tentar pensar no nosso dia, mulher de salto alto, né? As damas de honra. O vestidinho talvez com uma caldinha assim, um negócio mais bonitinho e tal. Numa mão a lâmpada e no outro a vasilha ali, né? Pensa o equilíbrio para fazer isso. É um saco carregar isso aí, gente. Mas era necessário. Foi fácil para as virgens prudentes carregar o óleo extra? Foi fácil? Não foi. Foi espontâneo? Não. Que legal, vou levar óleo extra, né? Porque, talvez elas nem precisassem usar, mas elas levaram, estavam preparadas. Naquela época o óleo era colocado dentro da lâmpada, mas um frasco com óleo era comumente levado junto com a lâmpada, para caso faltasse óleo na lâmpada. Elas fizeram algo extra, elas fizeram algo a mais. E fazer isso vai contra a nossa natureza. Sabe por quê? Quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Vou falar de novo, quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Quanto menos eu cuido da minha saúde, menos eu vou querer cuidar lá na frente. Quanto menos exercício eu faço, menos eu vou querer fazer lá na frente. Quanto menos tempo com Deus eu passo, menos tempo eu vou querer passar lá na frente. Quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Triste, né? E o pior é que quanto menos a gente faz, menos a gente vai querer fazer. Tristeza, né, gente? Só Jesus, né? Só pela graça. Só pela misericórdia de Deus. E aí a gente ora menos, a gente lê menos a Bíblia, a gente vem menos à igreja. Hoje a igreja está cheia, tem um monte de gente aqui. Vem domingo, vem quarta, para ver como é que é. A gente consegue ficar sem. Não precisa, o negócio é sábado mesmo, né? Porque sábado é dia de guarda. E eu falo isso para mim, eu sou pastor, para mim também é uma luta. Tem dia que eu venho aqui, a minha vontade era dar o play de casa. Eu não vou pregar, eu dou o play de casa, é mais fácil, é mais cômodo. Mas quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Eu devolvo menos os dízimos, eu começo a fazer umas contas ali, umas matemáticas ali que ninguém entende. Vou calcular aqui, para dar um jeito, para dar menos. Quanto menos tempo para a família, quanto menos tempo para a saúde, quanto menos tempo para cuidar da minha vida, quanto menos tempo para eu dormir, para me cuidar porque eu cuide do meu corpo, menos eu vou querer fazer isso. E talvez a gente chegue numa situação, eu espero que aqui ninguém esteja nessa situação, mas a gente tem a chance disso acontecer, que você já não sabe mais o que você está fazendo. Você não pensa mais o que você faz, você já está no trilho do boi. Você já faz tudo errado e quando vê, tudo errado de novo, tudo errado de novo, tudo errado de novo. Não deixe para depois, gente, não deixa para depois. Não deixa para depois as decisões espirituais, por favor. Tinha uma frase interessante quando eu estava pesquisando essa mensagem. Pague o preço hoje pelos privilégios e oportunidades que você quer ter amanhã. Pague o preço hoje pelos privilégios e oportunidades que você quer ter amanhã. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem não planta nada, não vai colher nada.
As virgens prudentes se preveniram. Por mais improvável que fosse que o noivo atrasasse, elas estavam preparadas para o atraso. Era improvável, como é que vai atrasar o casamento? Não é possível que isso vai acontecer, mas se acontecer, eu vou estar preparado. Verso 5, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O imprevisto nunca é planejado, o acidente nunca é orquestrado, a multa nunca é idealizada. Acontece. E o imprevisto aconteceu. Eu lembro que a gente, voltando no casamento de novo, quando a gente estava planejando, não vamos atrasar. Lá horário nós vamos começar. Beleza? Beleza, tudo certo. E a Samantha que falou isso, né? Daí o negócio é sério. E aí, no dia a gente estava pronto no horário. Eu já estava para entrar lá, né? Vou, não vou. Só esperando a mestre de cerimônia dizer, pode vir. Eu falei, bora. Aí a gente recebe a notícia de que o ônibus que estava trazendo a família da Samantha tinha atrasado. Só a família inteira, só. Você vai fazer o quê? Vamos esperar. 40 minutos esperando, meia hora, não sei. Foi por aí, né? O cara atrasou, saiu no horário errado. Olha, tudo errado. A gente esperou. Tem que fazer. Imprevisto acontece. O plano era não atrasar, mas os imprevistos acontecem. Todas ficaram com sono, e todas dormiram, as prudentes e as imprudentes. Eu fiquei pensando, poxa vida, ao invés de dormir, as imprudentes podiam ter ido comprar azeite, né? Eu fiquei pensando isso. Tansa 2 vezes, né? Pô, dou uma cochiladinha aqui, pô, vou comprar um azeite extra aí, pô, tem 5 com azeite extra, eu vou pegar um azeitinho a mais aí, mas não. Ficaram dormindo lá. E, gente, um climinha tipo hoje, assim, ó, uma chuvinha, um negócio assim, gente, é bom, né? Para dar uma cochiladinha, assim, dar uma apagadinha, né? Ficar no horizontal, assim, é bom. Infelizmente, muitos de nós estamos dormindo, queridos. Espiritualmente falando, a gente está dormindo. A gente está cochilando no volante da vida. É perigoso isso. É perigoso demais. A gente não tem noção do que está acontecendo agora. A gente não tem percepção do que está acontecendo no mundo. Os sinais, Jesus falou, estão aí e a gente está cochilando no volante. As coisas desse mundo nos distraem e nós não estamos alertas, estamos dormindo. A gente tem um chamado para preparar o nosso coração e ajudar outros a se prepararem, mas a gente faz de conta que a gente não tem missão, a gente faz de conta que a gente está aqui só para o nosso prazer, porque der na telha eu faço, o que eu quiser eu faço. Você tem uma missão, você tem um chamado. E o pior é que muitas vezes a gente esquece que o fim está próximo. A gente esquece isso muito rápido. E a gente não aproveita o atraso de Deus, a demora de Deus para a gente se preparar. Que foi o que eu falei no começo. Pô, eu vi que o negócio está atrasado aqui, vou lá comprar um azeitinho extra. Vou fazer uma reservinha aqui. Não, eu fico dormindo. Melhor assim, né? Sempre o mais cômodo vai ser você não fazer nada, sempre o mais cômodo é você ficar onde você está, é você não sair da sua zona de conforto, é você ficar aí onde você está, do jeito que você está, até Jesus voltar e deu, e acabou. O mais cômodo é isso aí. 2 Pedro 3, verso 9 fala que o atraso de Deus na realidade é o quê? É misericórdia. Não retarda o Senhor a sua promessa como muitos a julgam demorada, pelo contrário, Ele é o quê? Longânimo com vocês, paciente com vocês, misericordioso com vocês, amém por isso, igreja? Amém, pô, Jesus não voltou ainda, amém, vamos se preparar logo então, vamos estar pronto hoje, vamos estar pronto agora, porque eu não sei quando vai acontecer isso, eu não sei, você não sabe. A volta de Jesus pode estar atrasada, mas o meu preparo não pode estar atrasado, amém por isso? A volta de Jesus pode estar atrasada, pode, entre aspas, estar atrasada, mas o meu preparo pode estar atrasado? Não, tem que ser hoje, tem que ser agora o meu preparo. E a gente é bom em pedalar, né? A gente é bom em deixar para depois, a gente gosta de fazer isso, mas tem um prazer assim dentro da gente que estimula a gente a deixar as coisas para depois. Pois quando menos a gente espera, o noivo aparece. E aí está lá no verso 6, à meia-noite. Acho que as damas de honra já tinham dizer, poxa vida, o noivo já desistiu do casamento já, né? Já arrumou outra, já foi para outra cidade, já fugiu.
O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Eu falei que os casamentos começavam geralmente ao pôr do sol. Fazia tempo que já era para ter começado esse casamento. Primeira estrela apareceu no céu, era para ter começado o casamento. Já era meia-noite e nada do noivo chegar. O horário foi muito improvável. Ninguém imaginava que o noivo ia chegar à meia-noite. E assim será a volta de Jesus. A gente acha que sabe. Como que a gente acha que sabe? Tem que acontecer isso na escatologia, tem que acontecer aquilo no mundo, tem que ser um decreto não sei na onde, tem que acontecer. Vai demorar. Sabe de nada, você não sabe de nada. Vai vir o noivo virá quando menos você espera. Muitos serão pegos de surpresa, inclusive aqueles, as 5 imprudentes que estavam lá, conheciam da Bíblia, vêm na igreja. Na realidade, todas foram pegas de surpresa. As prudentes e as imprudentes, todas foram pegas de surpresa. Ninguém sabia, que está na Bíblia, o dia e a hora ninguém sabe. Tem que acontecer isso, eu vou esperar aqui. Gente, se prepare, não fica fazendo conta não, se prepara. Fica planejando muito não, executa logo. Porque pode não dar tempo de você executar o que você está planejando. Daqui tanto tempo eu vou fazer isso, daqui eu vou fazer aquilo, não vai dar tempo. E a gente tem 2 alertas, como nos dias de Noé, Mateus 24, verso 38, como nos dias de Ló, Lucas 17, 28, estava todo mundo fazendo tudo que tinha que fazer, menos se preparando. E foram pegos de surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. E só tem um jeito de eu não ser pego de surpresa. Eu estar preparado sempre. É você estar preparado sempre. Quando menos esperarmos, ouviremos o grito, vem o noivo. Como na parábola, porém, assim é agora. Ellen White falando, parábola de Jesus. Há um tempo de espera, a fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados. Não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídas do Espírito Santo. Quando cair a ficha, quando tentar começar a correr atrás de alguma coisa, vai ser tarde demais. Para vocês que são jovens, é tão difícil a gente ter isso. Para o jovem eu acho que é mais difícil. Para todo mundo é difícil. O jovem talvez é um pouco mais difícil, que tem sonhos, tem planos, tem isso, tem aquilo outro. E quando a gente faz a nossa cartilha, o nosso plano e alguma coisa começa a dar errado, a gente começa a perder a esperança, a gente começa a deixar as coisas de lado. Quando a gente acha que sabe tudo, vem Deus e muda as perguntas que a gente acabou de responder e a gente descobre que a gente não sabe nada. Quando a gente sabia tudo, agora eu sei todas as respostas. Vem Deus e muda as perguntas, aí lá tem que começar tudo de novo. E é difícil, gente, é difícil a gente acreditar e colocar as nossas esperanças não nesse mundo, não nas coisas dessa terra, mas no céu. É difícil, mas não é impossível. Verso 7, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Verso 9, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Vai à luta, vai atrás. Todas acordaram e todas começam o preparo. Meus pais sempre dizem que uma pessoa prevenida, ela vale por 2. Alguém que se antevê, que se planeja, que se prepara, ela vale por 2. Quem não faz uma reservinha, ou quem não fez uma reservinha, talvez passou uns apertos mais difíceis aí durante essa pandemia. Quem não estava cuidando da saúde, talvez passou uns apertinhos maiores aí. Quem não investe no relacionamento, quem não passa tempo em família, vai ter uns probleminha depois. É meio lógico, gente. É meio lógico. Pessoa prevenida vale por 2. As imprudentes, elas até levaram óleo, mas não foi o suficiente. Medíocre, na média. Quanto é que precisa? A média é 6, então eu vou tirar 6. Na escola, né? Eu fui professor. Ô pastor, quanto é que falta para eu passar de ano? Falta 2. Então eu nem vou fazer a prova. Já passei. Já estou com passar aí, o cara 10 e 0 no último mês. É o direito dele, podia fazer isso. Mas, fica feio, né? O que aconteceu com o cara aqui? 10,
0. Dá. Fazer o quê, né? Eles não previram demora tão longa e não se prepararam para a emergência. E agora elas pedem emprestado às prudentes. Em assuntos espirituais, ninguém vai poder resolver a sua vida. Ninguém vai poder crer por você, orar por você, ler a Bíblia por você, testemunhar por você, vir à igreja por você, receber o Espírito Santo por você, ter um relacionamento com Deus por você. É você e você. Acabou. Não tem que olhar para o lado, olhar para trás, olhar para... Não, é você e Deus. Na vida espiritual é você e Deus. Não espere pelos seus pais, não espere pelo seu cônjuge, não espere, é você e Deus. E isso começa agora aqui. Verso 10, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Tem coisa que não dá para deixar para depois, tem coisa que é naquela hora, se não for ali, já era, não vai dar certo, não vai acontecer. Porque deixar para depois pode ser muito tarde. Deixar para depois pode custar caro. Saíram para comprar, o noivo chegou. Sabe aquele negócio assim de um saiu, o outro chegou? Foi isso que aconteceu. Saíram quase salvo, completamente perdido. Quase dentro, fora. Quase ganhou, mas perdeu. É só no quase. A gente está indo para o final. A gente não pode esperar para nos preparar quando a gente ouvir o grito. Agora vamos correr, porque agora ele está vindo aí. A gente não pode ver longe de Jesus aqui na terra e esperar que dê tudo certo no céu. A matemática não fecha, a conta não vai dar certo. Vamos fazer tudo que eu quiser aqui. Gente, o céu vai ser muito chato para você se você não está tendo uma experiência com Deus aqui hoje, aqui na terra. Deus vai respeitar a sua vontade de você não querer fazer as coisas do céu, para o céu não ser chato para você. Porque se você não passa tempo com Deus, com as coisas de Deus aqui nessa terra agora, o céu não vai fazer sentido para você. E a porta foi fechada, como foi fechada lá em Noé. Lembra, Noé? A galera pendurada lá de fora da arca. Noé, abre a porta, Noé. Agora já era. Foi. Hoje ainda existe graça. Hoje a porta da graça ainda está aberta. Amém por isso, igreja? Amém por isso. Se você, pastor, eu vim para a igreja aqui hoje para ser consolado, ser confortado, para receber uma mensagem aqui de, meu coração aqui, fica tranquilo, não sai daí, ainda tem esperança para você. A porta da graça ainda está aberta. A mão de Deus está estendida a você e a mim. Está na nossa mão, está na sua mão a decisão de aceitar isso ou não. Mais tarde vieram também as outras e disseram, verso 11, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não conheço vocês. Conta uma história de uma senhora que liga para a corretora de seguros e pede para fazer um seguro para a casa dela. Moço, eu quero fazer um seguro para minha casa e tal. Isso era sexta-feira, final da tarde. Não, senhora, faz o seguinte, vem segunda-feira aqui no escritório que a gente conversa, eu faço a apólice, a gente tira as fotos da casa. Não, moço, você precisa, é hoje, eu preciso resolver isso hoje. Não, mas a senhora não está entendendo, o expediente está acabando, o pessoal já, tudo foi para casa, não tem como. Moço, não, eu preciso fazer o seguro hoje, eu preciso da apólice hoje. Aí o cara do outro lado perguntou, mas espera aí, o que está acontecendo? A senhora vai viajar, a senhora está preocupada com alguma coisa? Não, é que a casa está pegando fogo. A casa está pegando fogo. O que vai adiantar fazer seguro agora, né? Quando teve a oportunidade de fazer o seguro, de se prevenir, de se precaver, não fez. É quando a casa viu o fogo, agora tem que fazer o seguro. Não deu muito certo. E a gente riu, a gente olha essa história, mas a gente faz isso, gente. Você faz isso, eu faço isso. A gente vai pedalando, vai empurrando, depois a gente resolve, depois vamos botar para frente, vamos, ano que vem, mês que vem, um mês já foi já. No janeiro já não existe mais quase, entendeu? E a gente fica, vamos para frente. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, Mateus 7, versos 22 e 23. Não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, não os conheço. Sai da minha frente, nunca nem vi vocês, não sei quem vocês são. E aí vem o verso 13, o último. Portanto, vigiem,
porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiem. Ou, em outras palavras, estejam preparados sempre. Estejam preparados sempre. Estejam preparados agora, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus acabou não respondendo às duas perguntas que os discípulos fizeram. Ele respondeu apenas uma. Jesus não respondeu o quando, ele apenas respondeu os sinais. No quando eu não vou falar, mas está aí os sinais. Os sinais são esses aqui. O mais importante é o preparo para a volta de Jesus, e não o dia da volta de Jesus. A gente não sabe. Quando Jesus vai voltar? Se eu soubesse que Jesus voltasse amanhã, o que eu tinha que mudar na minha vida hoje? Nada, que eu tinha que estar preparado, teoricamente. Se eu soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que eu tinha que mudar? Nada, essa deveria ser a nossa resposta. Não preciso mudar nada, estou pronto, estou preparado. Pode vir, Jesus, vem logo. Estou com saudade, quero te dar um abraço. Não precisa mudar nada, o problema é que a gente tem uma lista. Estou falando por mim aqui, viu? Preciso melhorar muita coisa. Uma listinha de que eu tenho que melhorar aí. Saber que Jesus vai voltar não me garante salvação. Saber que Ele vai voltar não quer dizer que eu vou ser salvo. Eu ter conhecimento, eu ter acesso à informação, eu ter acesso à Bíblia, não vai me garantir a salvação, eu preciso aceitar. A gente deve viver preparado e não nos planejarmos para o preparo. A gente é muito bom no planejamento. A gente tem que viver preparado hoje, não viver planejando o preparo. E a gente faz exatamente o contrário. A única maneira de a gente estar pronto para a volta de Jesus é a gente estar pronto hoje e a gente continuar pronto. A única maneira é você e eu estarmos prontos hoje e continuarmos prontos. O Ali, pode entrar para o apelo, por favor? Infelizmente, queridos, a nossa tendência é a gente crescer na mornidão e diminuir na espiritualidade. A nossa tendência natural, humana, é a gente crescer na mornidão, a gente se afastar das coisas de Deus, a gente melhorar a nossa mornidão. A gente fica morno que é uma beleza, mas a gente se afasta da nossa espiritualidade, dos planos, dos sonhos de Deus para a nossa vida. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E a gente pode resolver isso hoje. A gente pode resolver isso junto. Não sozinho, não estou dizendo junto com outra pessoa, é você e o Espírito Santo. Você pode resolver isso hoje, não precisa deixar isso para depois. Se Jesus voltasse hoje, você ficaria feliz ou triste? Qual seria a sua cara diante disso? Qual seria a sua reação? Você estaria dentro ou fora da festa, se Jesus voltasse hoje? Você estaria do lado de fora ou do lado de dentro? A mensagem de hoje é para você que talvez esteja na mornidão, que se identifica com a mensagem que a gente falou aqui hoje sobre as virgens. A mensagem de hoje é para você que até parece, mas não é cristão. Para você que é bom, é um bom ator, é uma boa atriz, mas não consegue enganar você mesmo, muito menos a Deus. A mensagem de hoje é para você e para mim. A mensagem de hoje é para você que até conhece a igreja, mas não conhece o Deus da igreja. É para você que passa tempo na igreja, mas não passa tempo com o Deus da igreja. É para você. É para você que não pifou nenhum dízimo aí nos últimos anos, mas que não fez isso de maneira correta lá dentro do coração, e Deus sabe as suas intenções. A mensagem de hoje é para você que está informado pelas verdades bíblicas, mas ainda não foi transformado. Para você que sabe tudo, mas não pratica nada. Ou até tenta fazer alguma coisa, mas logo desiste porque é difícil. A mensagem para você que está convencido das coisas, mas ainda não foi convertido. É para você, é para mim. Que em alguns momentos da vida a gente está super bem com Deus. Parece que nada nem ninguém pode derrubar a gente. Pode tirar a gente daquela onda espiritual boa.
Essa semana uma jovem, uma adolescente mandou mensagem para mim: pastor, por favor me ajuda. Eu tenho uns picos de espiritualidade no meu mês, mas a maioria dos dias eu não sinto nada. É difícil, né, gente? Dizer não para o eu. É difícil lembrar de Jesus todo dia. Sabe por quê? Porque a gente gasta mais tempo com as coisas que não são de Deus. A gente arruma tempo, a gente arruma dinheiro, quando a gente quer, a gente dá um jeito, menos para as coisas de Deus. A gente até sabe o que é certo, só falta fazer. A gente sabe que Jesus está pertinho de voltar. A gente vê os sinais, a gente sabe disso de cor. Mas a gente insiste em viver na formalidade espiritual. A gente não quer pagar o preço de passar tempo com Jesus sem olhar no relógio. De abrir o coração a Deus orando. Como às vezes a gente vai para o psicólogo, ou liga para um amigo, ou escreve alguma coisa, ou faz textão nas redes sociais, a gente tem Deus para nos ouvir. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais, Ellen White falando, são aquelas da sentença: não vos conheço. Coisa mais triste que você vai ouvir. Não vai ser um cano de uma namorada, um término de um namoro, a perda de um emprego, o fracasso no negócio. Não vai ser isso. A pior coisa que você pode ouvir na vida é: não te conheço. Você está fora. Eu estava no 2º ou 3º ano de teologia e eu não estava bem. Não estava fazendo escolhas boas. Nada grave. Mas eu só estava nesse jeito aí. Formalidade. Vou porque tem que ir, tem que fazer. É isso aí. E um dia eu sonhei que Jesus voltou. Sabe quando o sonho é tão real que eu acordei chorando, cara. E no sonho eu tinha visto todas as oportunidades que eu tinha tido. E é tudo real. Deus me mostrou: lembra aquela vez? Aquela outra? Aquela outra? Aquela outra? Não sei quanto tempo durou meu sonho, mas eu vi tudo. Infelizmente ou felizmente, não sei. E aí Jesus voltou e eu fiquei. Vi meus pais indo, meus amigos indo, meus colegas de sala indo, e eu fiquei: Jesus, e aí? Em teu nome, não fiz um monte de coisa. Não preguei, estou fazendo teologia aqui, quero ser pastor, quero te servir. E aí? Aí Jesus falou: não te conheço. Pesado, né? Isso não precisa acontecer comigo nem com você. Amém por isso? Isso não precisa acontecer com você e comigo. A graça é mais uma vez estendida a você hoje. Não deixe o seu preparo para a volta de Jesus para amanhã, para depois. Não deixe, não vai dar certo. Não é lógico isso. Esteja preparado hoje. O Ali vai cantar. É uma oração. É um apelo. É um desafio. Preste atenção nessa letra. E se acerte com Deus agora. Não deixa para depois não. Tantos são teus afazeres
que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração. Ou estarias prontos e repleto de emoção, se tu hoje encontrasse com Jesus. É real o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Tome a sua decisão agora, não deixa para depois. Você pode não ter tempo. Se você quer ver Jesus voltar de fato, não fica deixando isso para depois. Se você quer estar preparado para a volta dele, não deixe para depois. Ainda dá tempo de você correr atrás do azeite. Ainda dá tempo de você correr atrás do óleo. Ainda dá tempo. Por favor, não demore. O convite de Deus para você, não sei eu que estou falando isso. E se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com ímpios perecer. E é real o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Fique de pé. Quero orar contigo. Quero orar por você, quero orar com você, quero orar por mim. Para que o que a gente escutou aqui nessa manhã, o que a gente viu aqui nessa manhã, o que Deus mostrou para a gente nessa manhã, não fique aqui. Porque a gente vai começar a colocar em prática quando sair daqui. Aí que é o difícil. Aí que é o mais difícil. Tem mais um pedacinho. Canta junto. E da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. E eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? E passarinhos, belas flores fazem as maravilhas e esplendor do meu celeste lar. Querido Deus, essa é a tua igreja, Pai. São teus filhos, tuas filhas. O Senhor conhece o coração de cada um. Ninguém melhor do que o Senhor para olhar para a gente e dizer se a gente é prudente ou imprudente.
Se a gente precisa de um chacoalhão para acordar ou se a gente está bem, Pai, por favor, nos mostre. Por favor, Pai. Incomode o nosso coração através do Santo Espírito. Derrame o Teu Espírito sobre essa igreja, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adultos, sobre os idosos. Derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, Pai. A gente precisa para ter consagração, a gente precisa para ser curado do pecado, e a gente precisa para ver esse caminho que a gente tem que seguir, Pai. Por favor, derrame Teu Santo Espírito sobre nós. Se a gente aqui ainda talvez não tenha recebido o Espírito Santo, Pai, ainda dá tempo de a gente correr atrás disso. É o Senhor que está prometendo, não sou eu que inventei isso. Não estou falando da boca para fora, é o que a Tua palavra diz. Mas a gente também viu hoje de manhã que não basta eu saber a verdade, não basta eu saber o que tem que ser feito, eu preciso colocar em prática com a Tua ajuda. Nos acompanhe para os nossos lares, para os nossos afazeres, para as nossas lutas. A luta começa quando a gente sai daqui. Até aqui estava tudo muito tranquilo, Pai. Todo mundo está concordando com tudo. O desafio é quando a gente sair dessa porta, Pai. É quando a gente for para casa, é quando a gente voltar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para os estudos, para o trabalho, para a família. A gente precisa muito de Ti, Pai. Obrigado pelo lembrete de hoje, obrigado pelos louvores, pela mensagem, por ter aquecido o nosso coração com a breve volta de Jesus, Pai. Por ter colocado dentro do nosso coração a vontade de Te ver hoje, de Te ver agora. E que o nosso preparo, Pai, que seja hoje, que seja agora. Continue com a gente, Pai, por favor. Nos lembre das decisões que tomamos aqui nessa manhã, durante essa semana. Nos acompanhe, nos guie, nos proteja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.